Uma pessoa conhecida chegou e falou assim para mim, ó: eu fiquei sabendo que você agora é pastor lá da igreja. Meus parabéns, Deus abençoe. E conversa vai, conversa vem. Ela soltou essa daqui para mim. Ela não, Satanás soltou essa daqui para mim. Falou assim: mas você não acha que foi muito cedo? Você não acha que foi rápido demais? Aí eu chamei, o pastor dela estava lá, eu chamei ele e falei: pastor, vem para cá, escuta isso daqui. Aí ele: o que foi? Eu falei: pastor, quem consagra você a pastor? É Deus ou é os homens? Ele apontou para cima. Eu falei: então por que as pessoas estão preocupadas com a velocidade de que as coisas acontecem? Elas não sabem que um certo dia Jesus saiu para caminhar e saiu chamando. Elas não pensam nisso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque carece de ler a palavra de Deus. Se lesse a palavra de Deus, nunca faria uma pergunta dessa. E quando Jesus saiu caminhando, falou: vem comigo. E o cidadão falou, sabe o que para ele? Eu tenho que sepultar um da minha família. E aí falou para o outro: vem comigo. Não, mas é porque eu tenho que cuidar dos meus campos. E fugiram do chamado. Fugiram de estar com Deus. Eu iria fazer a mesma coisa? Eu quero dizer a você que se um dia cair no teu colo uma obra, faça. Vá para cima. Porque o homem, ele pode consagrar 1000 pessoas, como eu já vi aqui acontecendo várias vezes, de homens que consagram outros homens, e assim lá vai. Mas o mesmo que é consagrado não tem os dons do Espírito. Não tem os dons do Espírito. Se não tem os dons do Espírito, como que tu vai ministrar o Evangelho? Não sabe pregar? É pastor como? Se não sabe o que está falando, se não sabe falar do reino, é pastor para convite. Hoje em dia se faz pastor para convite. É comando, sabe o que é? É aquele que chama 1, 2, 3, 50, 10. Tem uma agenda lotada de pregadores, mas ele mesmo não prega a palavra. Como que é pastor desse jeito? Me diga você. E eu tô novo, tô com 32 anos. Sou novo, mas eu travo lutas e batalhas há muito tempo. Eu me preparo. Eu não me preparei para ser pastor. Eu não me preparei para ser pastor. Eu me preparei para servir a Deus. As pessoas acham que existe uma preparação para ser pastor. Meus irmãos, sabe qual é o fundamento do que eu quero chegar para vocês? É que já no início daqueles que se convertem a Jesus Cristo, já no início, a igreja já faz por onde o cidadão começar errado. Já no começo, a partir do momento que ele se converteu, que ele passou a frequentar a igreja, a partir dali, as coisas já começam a ser ensinadas erradamente. Passado coisas que a Bíblia não diz, mas que um ouve do outro, que ouve do outro, que ouve do outro, e começa a trabalhar dessa forma, porque ouviu, mas não viu, não leu, mas ouviu. E esse não é o Evangelho do Senhor. Eu fico perguntando aqui para você, quando o Senhor saiu para chamar os seus discípulos, quantos deles já eram preparados para o Evangelho? Eles faziam o quê? Eles eram pescadores, eles estavam trabalhando. Tem um deles que é cobrador de impostos, um outro que é doutor, e nenhum deles tinha preparação. Nenhum deles tinha preparação. E começaram a andar com Jesus, ao ponto de que Pedro, até antes da morte de Cristo, não tinha se convertido ao Evangelho. Quantas pessoas andam com a gente, estão na igreja e ainda não se converteram ao Evangelho? Não se converteram ainda. E o mistério do Senhor, ele é dito, está na Bíblia, aqueles que a gente pode enxergar. Quantos não estão dentro dos templos e nunca foram convertidos? Ao ponto que o Senhor disse: Pedro, quando te converteres, cuida da minha igreja. Não foi assim que funcionou? Quando tu te converteres, Pedro, cuida da minha... Pedro andava com Jesus, e mesmo assim Jesus falou: Pedro, quando tu te converteres, cuida da minha igreja. Meus irmãos, eu não quero contradizer nada, mas eu quero dizer o que a Bíblia fala.